Olá, queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas, amém? Nós estamos aqui mais uma vez, começando um culto de estudo da Palavra de Deus, nessa quarta-feira à noite, e que eu tenho o privilégio, mais uma vez, de compartilhar uma palavra com os irmãos, como foi compartilhado aí pelo WhatsApp da igreja, né? Como Deus faz a nossa vida frutificar, né? Com essa palavra no meu coração, nós vamos estudar hoje o texto que está em João 15, né? De 1 a 9. Então, abre a Bíblia aí, vamos ler esse texto de João 15, de 1 a 9. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão pelo atraso, né? Deu um probleminha aí para chegar, cheguei uns 5 a 10 minutinhos atrasado. E antes da gente fazer a leitura do texto, também quero orar, né? Gostaria de orar com os irmãos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor Deus, como igreja, oh meu Deus, mais uma quarta-feira, e mais uma vez nós queremos suplicar graça, misericórdia da parte do Senhor para com as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece tudo, meu Deus, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós vivemos. O Senhor conhece o nosso coração, meu Deus. E por isso, meu Deus, nós queremos colocar toda a nossa vida diante do altar do Senhor, meu Pai. E queremos entrar, meu Deus, no lugar santíssimo, Senhor Deus. Queremos adentrar, meu Deus, no lugar da Tua presença, Senhor Deus, pelo sangue de Jesus, meu Deus. Com coragem, com ousadia, Senhor. Com fé, meu Pai. Oh, meu Deus, nós temos todos os motivos, meu Deus, para desistir, para não ter, meu Deus, essa coragem, meu Deus. Porque nós somos falhos, nós erramos, temos muitos defeitos, meu Pai. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos cubra, Senhor Deus. Nos cubra, meu Deus, com a sua misericórdia. Nos cubra, Senhor Deus, oh Senhor Deus, com a tua presença, meu Deus. Pelo sangue de Jesus que foi derramado a favor das nossas vidas, Pai. Oh meu Deus, e assim nós possamos, meu Senhor, desfrutar, Senhor, de um momento muito abençoado na tua presença, Senhor Deus. De um momento, meu Deus, aonde o Senhor fale conosco, meu Deus, fale aos nossos corações, meu Deus, trazendo ânimo, trazendo, meu Deus, encorajamento, trazendo cura, Senhor Deus, trazendo mudança, vida, meu Deus, para nós, meu Deus, porque nós precisamos disso, Senhor. Derrama essa graça sobre as nossas vidas essa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. Como Deus faz a nossa vida frutificar. Um texto, acredito, muito conhecido de todos, né? João 15, de 1 a 9. Eu vou fazer a leitura aqui. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmos, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Versículo 10 e 11 também. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo seja completo em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Amém. Texto muito rico, muito conhecido. As palavras talvez do versículo 5, né? Sem mim, nada podeis fazer, né? Palavra que fica na nossa mente, no nosso coração e que nos faz lembrar a todo instante que sem Jesus nós não somos nada, não é? Mas para introduzir esse tema, essa noite, eu queria pensar um pouco sobre uma pergunta que foi feita alguns versículos antes por Judas Tadeu, né? No capítulo 14 de João, no versículo 22. E esse é o contexto onde nós estamos aqui, quando Jesus está falando essas palavras. Porque Jesus está falando essas palavras muito provavelmente no cenáculo, horas antes dele ser traído, horas antes dele ser pego, né? E na verdade antes dele se entregar para os soldados romanos, para se entregar, para morrer pelas nossas vidas, né? Então, essa mensagem de Jesus é como se fosse aquelas mensagens finais, momentos finais antes da sua morte, momentos finais antes da sua entrega. Palavras preciosíssimas, e que a gente vai ver como Jesus acentua nesse momento algumas coisas que são importantíssimas para as nossas vidas, como o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. E a gente vai falar um pouco mais no final do estudo, mas a gente percebe que Jesus, no final das suas palavras com os seus discípulos, ele vai falar o seguinte: olha, esquece um pouco todas as obras, todas as coisas que vocês podem fazer, e lembra que o principal é ficar comigo, é estar comigo, é permanecer comigo, né? E isso eu acho que é a principal mensagem que nós podemos aprender essa noite, e a principal mensagem que pode impactar os nossos corações essa noite, nesse estudo, é essa, né? Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Ele tem sido a prioridade nas nossas vidas, ou nós temos dado prioridade para fazer coisas para Deus, obras para Deus, realizar coisas para Deus? Bom, nas últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, ele apaga todas as luzes do que os discípulos tinham que fazer para dizer: olha, fiquem comigo, permaneçam em mim, né? Mantenham a comunhão e o relacionamento comigo, né? E assim vocês vão ser meus discípulos, assim vocês vão ser vitoriosos, né? Então todo o contexto dessa passagem começa nessa pergunta de Judas, no versículo 22 do capítulo 14, que ele faz assim: disse-lhe Judas, não Iscariotes, ou seja, o Judas Tadeu, um outro discípulo. Ele diz assim: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E não ao mundo. A pergunta de Judas faz muito sentido, porque estava Jesus ali, com mais 12 discípulos, celebrando a ceia da Páscoa, celebrando a Páscoa dos judeus ali. E ali Jesus ele começa a se manifestar de uma maneira muito clara para os discípulos. E Jesus começa a falar que ele vai se manifestar para os seus, ele vai se manifestar para os discípulos, né? E ele começa ali a fazer uma revelação especial. Especial. E ali no coração de Judas Tadeu, então, nasceu essa questão. Mas ora, se Jesus vai se revelar de uma maneira especial somente para nós, então por que não vai se revelar para Israel inteiro? Por que não vai se revelar para todos? Por que não vai aparecer diante de todos a sua glória? Eu acho que no coração de Judas Tadeu tinha uma coisa óbvia no seu coração, que é o que muitas vezes surge no nosso coração. Se Jesus não vai se manifestar de maneira clara para o mundo, a igreja será perseguida. Os servos serão perseguidos. Porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os romanos, os principais, o imperador,
o governador daquela região. Ora, se Jesus se manifestasse como Deus para esses grandalhões, estava resolvido. Estava resolvido, a parada estava resolvida, bastava ele se manifestar como Deus, como ele estava se manifestando para os discípulos, para esses grandalhões, e manifestar com poder. E assim o problema estava resolvido. Sabe por quê? Porque não haveria uma inimizade com o mundo. Uma inimizade com o mundo. E eu acho que dentro de todo esse capítulo 15, a videira e os ramos, que Jesus vai falar muito mais, eu só estou pegando uma parte. Mas todo esse capítulo 15 do Evangelho de João é sobre a intimidade com Jesus e a inimizade com o mundo. Essas duas coisas, elas estão pautando nessa hora que Jesus está falando. Então, essa inimizade com o mundo, ela incomoda. Ela incomoda a igreja. Ela nos incomoda, ela nos afeta. Por que a gente tem que carregar uma mensagem, muitas vezes, muito dura, muito difícil? Uma mensagem de arrependimento. Por que nós temos que nos conservar puros do mundo? E o mundo que eu estou falando aqui, óbvio, é essa união, né, de valores contrários à palavra de Deus, contrários ao reino de Deus. Essa união de valores e muitas vezes de pessoas que defendem os valores que são contrários ao reino de Deus. A perseguição, meus irmãos, é uma coisa real na vida do crente. A perseguição, ela é constante na vida do crente. E a perseguição, ela é constante na igreja. Porque a intimidade com Jesus significa inimizade com o mundo. E isso é constante e era o que Jesus foi tratar aqui nesse versículo 15. Como a intimidade com Ele significaria, em último caso e obrigatoriamente, numa inimizade com o mundo. E ali ele vai começar a usar uma metáfora. Jesus ele vai usar uma metáfora, a metáfora da vinha. E nessa metáfora da vinha, ele não está introduzindo algo novo na igreja. Ele não está introduzindo algo novo na Bíblia. Ele não está introduzindo algo novo para os discípulos, sabe por quê? Porque vinha, já vinha sendo uma metáfora usada por Deus no Antigo Testamento. Várias vezes no Antigo Testamento, Deus fala que o povo de Israel era uma vinha que o Senhor plantou, que o Senhor limpou o terreno, né? Limpou o terreno, arou a terra, trabalhou na terra, plantou uma vinha. Israel, no Antigo Testamento, foi muitas vezes chamado de vinha do Senhor. O problema é que essa vinha, que muitas vezes foi trabalhada pelo Senhor e foi um investimento do Senhor no Antigo Testamento, ela deu errado. Ela deu errado. E esse é um dos principais pontos que Jesus ele não está trazendo uma coisa nova. Em Oséias, Deus ele fala assim: olha, eu plantei vocês, eu cuidei de vocês, eu fiz tudo para vocês, mas sabe o que vocês fizeram? Vocês não me amaram, falando de Israel. Mas aí depois, lá em Oséias, pela primeira vez, ele vai falar assim: eu vou plantar uma vinha nova, e eu vou ser essa vinha. Então, quando Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, olha, agora as coisas mudaram, agora as coisas estão mudando. Porque quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo assim, aquilo que não deu certo no passado, aquele povo que não deu certo no passado, aquela plantação, aquele trabalhar de Deus que não deu certo no passado, agora vai dar em Jesus. Agora vai frutificar em Jesus. Por isso que ele fala no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. E ele vai trazendo esses elementos de uma árvore que dá uvas, de um agricultor que é Deus, que trabalha nessa árvore, dos ramos, que no caso são as pessoas
que fazem parte da igreja, que estão em Jesus, e do fruto, que é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, o fruto, né? E a gente pode falar diversos tipos de fruto. Longanimidade, bondade, o fruto do Espírito, lá em Gálatas. Benignidade, mansidão, domínio próprio. A gente pode falar de almas para Jesus, salvação, arrependimento, e entre outras coisas. O teólogo chamado Hendricks, ele fala assim que esse fruto são bons motivos, desejos, disposições, ou seja, virtudes espirituais, palavras, obras. Todas as coisas que têm origem na fé, em harmonia com a lei de Deus, tudo isso é fruto. Então, agora Jesus, quando ele usa essa metáfora, ele está falando de todas essas coisas que eu citei aqui. E aí ele vai usar 3 tipos de estágios. Se você ver comigo aí, João 15, versículo 2, o primeiro estágio, nenhum fruto. Nenhum fruto. Nenhum fruto. O segundo estágio, fruto e mais fruto. Segundo estágio. E o terceiro estágio, muito fruto, que está no versículo 8. Então, de novo, primeiro estágio, todo ramo que estando em mim não der fruto, nenhum fruto. Todo ramo que dá fruto, mais fruto. Isso está no versículo 2. E no versículo 8, em que deis muito fruto. Né? Então, nessa parábola, Jesus ele vai introduzir esses 3 estágios. E é sobre isso que eu vim falar essa noite, sobre esses 3 estágios. Nenhum fruto, fruto e mais fruto, e muito fruto. Então, começando aí pelo primeiro estágio, nenhum fruto. É muito interessante isso. Nenhum fruto. É uma coisa que incomoda demais. E talvez seja uma das coisas mais estranhas. E talvez uma das coisas mais difíceis de explicar. Como um crente não dá fruto? Como que um crente, e a gente conhece muitas pessoas de igreja, e às vezes você vê a pessoa, está na igreja, e aí muitas vezes você vai conversar com aquela pessoa e você fala, puxa vida, está meio amargo, alguma coisa não tá legal, né? O estágio de nenhum fruto, esse com certeza é o estágio mais triste, é o estágio mais, que é o estágio que Jesus está introduzindo aqui, que foi o estágio do povo de Israel. Um povo que depois de ser fortemente investido pela parte do agricultor, investido em terra, investido em semente, em cuidado, não deu fruto. O povo de Israel. Nenhum fruto. E a semelhança desse povo, a gente muitas vezes vê isso na própria igreja. Muitas pessoas que nós conhecemos, muitas pessoas que estão na igreja, e é importante dizer isso, Jesus ele fala assim, todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto. É uma coisa que não pode acontecer. Se o ramo está em Jesus, ele tem que frutificar. O natural é frutificar. Mas muitas vezes a realidade é que existem muitos ramos que não dão fruto. E essa é uma situação muito triste, é uma situação complicadíssima. Quantos crentes nós conhecemos que não dão fruto? Né? Às vezes a gente olha, a vida só dá problema, só tem problema com os relacionamentos, né? Vem há muitos anos para a igreja, mas não trabalha, não vive a comunhão com a igreja, né? Não vive em comunhão com os irmãos, não se dedica para estar com Jesus, né? Mas vive o tempo todo com os mesmos problemas, né?
Deus investindo, Deus investindo, Deus investindo, e não se vê resultado nenhum. Essa é uma das figuras mais paradoxais da Bíblia. Esse é um dos textos também muito difíceis, e daqui desse texto a gente tem várias interpretações. Várias interpretações. É um ponto de muito debate. Mas o que eu acho importante, a gente, essa noite, e para nós mesmos, a gente pensar nisso. Né? Porque, de fato, independente da interpretação, o fato é que um crente ele não dá fruto quando existe pecado. Quando existe pecado. E por mais que a pessoa tenha crido em Cristo, e pela fé ela creu, e nós sabemos que a salvação ela vem pela fé, e ela é dom de Deus, né? E é pela fé para que ninguém se glorie, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie, a salvação ela é pela fé. A pessoa ela olhou para Jesus, ela creu em Jesus. Mas acontece uma série de fatores ali que levam ela a permanecer no pecado e ela não dá fruto. E o pecado então impede esse ramo de dar fruto. E o pecado, ele é uma... Jesus, quando usa essa figura desse ramo que não dá fruto, é aquele ramo que ficou na terra e que está sujo pela poeira. Está sujo ali na poeira, no chão. E ele não consegue pegar o sol. E a chuva vem e mofa o ramo. E o ramo fica lá no chão todo mofado. E aí ele não dá fruto mesmo. O ramo que fica no chão, ele não dá fruto. Fica rastejando na lama, ele não dá fruto. Olha, ele pode até estar grudado na videira, mas ele foi para o lugar errado. Ele encostou no lugar errado. Ele cresceu num lugar cheio de poeira, de sujeira, onde o sol não pega. E aonde ele não pode frutificar. E isso é uma situação muito complicada. É a diferença entre o doce e o amargo, né? Ou melhor, entre muitas vezes não ter fruto nenhum. É a figura do próprio pecado. E aí isso nos leva, meus irmãos, a maneira pela qual Deus trabalha. A maneira pela qual Deus trabalha com isso. Como é que Deus trabalha com o pecado na vida do crente? Deus trabalha com o pecado na vida do crente através da disciplina. Através da disciplina. E Deus disciplina o seu povo. E aí a mesma semelhança do que Deus fez com Israel. Deus disciplinou Israel várias vezes. Em Hebreus 12, versículo 5, a gente lê ali como Deus disciplina o seu povo e como Deus disciplina os seus filhos. Ora, se Deus vê um filho que não está dando fruto, Ele disciplina, Ele usa a disciplina. E ali em Hebreus 12, versículo 5, a gente vê que a disciplina ela tem 3 estágios. O primeiro estágio é de uma advertência verbal. Deus reprova. Através da sua palavra, através dos seus profetas, através do Espírito Santo, Ele reprova, com palavras, aquilo que está acontecendo. Olha, se aquilo não der certo, o Senhor ele vai mais adiante, Ele reprova através de Ele dá uma reprovação, Ele fala, olha, nesse ponto aqui você está reprovado. Você está reprovado como pai, como mãe, como profissional, como membro. Está reprovado, Deus reprova. Terceiro estágio, Deus castiga. Ele usa a vara, castiga, traz dor, traz sofrimento. Agora, o importante, meus irmãos, é a gente entender que tudo isso é para o nosso bem. Tudo isso é para o bem da igreja. Tudo isso é para o bem do povo. Deus usa todas essas figuras da disciplina, como diz lá em Hebreus 12, versículo 5, não para o mal, mas porque Ele tem filhos, e Hebreus é um exemplo claro, porque aquele povo que estava ali, estava recebendo uma carta porque eles estavam querendo desistir de andar com Cristo. A perseguição estava grande, as dificuldades estavam grandes, eles queriam voltar ao judaísmo para parar de sofrer perseguição. Veja como a perseguição é um problema grande. E muitas vezes, é isso que acontece.
O ramo que não dá fruto, em vez de buscar a presença de Deus, não, ele retorna. Ele quer retornar para um estágio onde não há perseguição. E aí, eu acho que esse é o principal ponto nessa parte da mensagem, onde a gente precisa parar e pensar, falar, né? Nenhum fruto, né? Nenhum fruto. Puxa vida, nenhum fruto. Se Deus está disciplinando, é porque Ele ama o filho. A palavra vai usar lá em Hebreus dizendo que Deus deixa crescer. Se Ele deixa crescer e cresce sem repreensão nenhuma, é a figura de quem não é filho. É a figura de quem não é filho. Cresce do jeito que quiser. Mas aquele que é filho, Deus trabalha. E aqui essa figura de corta, né, que Ele corta, né, pode ser uma interpretação, é uma interpretação possível de um outro verbo que é muito usado muitas vezes também no Novo Testamento, de levantar. Deus levanta. Deus tira aquele ramo que está no chão, pega aquele ramo, levanta e gruda lá em cima, onde vai pegar sol. Ele tira a poeira, Ele disciplina, Ele amarra lá em cima e fala, aqui você vai pegar sol, aqui você vai frutificar. Aqui você vai frutificar. Nós devemos pensar sobre isso hoje. Se a nossa vida está dando algum fruto. Algum fruto. E nessa reflexão, pensando sobre isso, né, principalmente, que pecado, né, especificamente, tem nos impedido de dar fruto? O que tem embotado a glória de Deus nas nossas vidas? Não é? E muitas vezes, né? Poxa, estou sendo disciplinado. Eu sei que esse é um assunto, meus irmãos, que eu muitas vezes nem conseguiria falar. Mas é um assunto que o Espírito Santo de Deus pode ministrar aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus pode falar no íntimo das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. E que, nesse caso aqui, que eu estou tratando, não é demérito nenhum. Não é demérito nenhum. Porque o que importa é que o agricultor vai trabalhar e ele vai levantar. É nós entendermos que Deus não joga filho fora. É nós entendermos que Deus, Ele não tem prazer em jogar fora um filho, em alguém que creu nele. E isso eu acho lindo. Isso eu acho lindo. A beleza que eu vejo lindo nessa parte é que Deus não desperdiça. Ele não vai pegar um ramo que grudou nele e jogar fora. Ele vai trabalhar, Ele vai levantar, Ele vai encorajar, Ele vai fazer de tudo para que dê fruto. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está em algo que nós possamos fazer, mas a nossa esperança está em que Deus trabalha nas nossas vidas. Deus trabalha na sua vinha, Deus trabalha na igreja, Deus trabalha no seu povo, Deus trabalha no nosso meio, e essa é a nossa grande esperança. Como Deus trabalha, Ele olha para a vinha e Ele fala, não, eu vou fazer esse ramo dar fruto, eu vou fazer esse ramo dar fruto. E aí então Ele dá uma maneira de limpar esse ramo de todo pecado, e tirar daquela situação suja, imunda, para que venha pegar luz e venha frutificar. Então, como Deus faz a nossa vida frutificar, se a nossa vida está cheia de pecado? Ele usa a disciplina. Ele usa a disciplina. Que nós possamos entender as disciplinas de Deus, muitas vezes, nas nossas vidas. Mas existe um segundo estágio. O estágio de quem está dando fruto. E confesso para vocês que esse seja o estágio mais difícil. Eu acho que é o estágio mais difícil. Porque eu acho que até tem uma certa lógica. Existe uma certa lógica quando você está vivendo numa vida ruim mesmo, de pecado, insistindo no pecado, e Deus disciplinar, e o Pai disciplinar. Isso faz sentido para nós. Por quê? Porque nós já sabemos, muitas vezes, o que nós estamos fazendo de errado, e se Deus está nos disciplinando nisso ou naquilo, é justo. É justo. Estou falando no nosso entendimento. No nosso entendimento.
É óbvio que tudo que Deus faz é justo. Mas no nosso entendimento, é mais fácil assentar uma disciplina quando nós estamos errados. Agora, e quando nós estamos frutificando? E quando a nossa vida já é uma bênção? E quando o irmão ou a irmã já está fazendo algo para Deus e já tem fruto? E agora, Deus quer fazer mais fruto. Agora a questão não é um ramo que não está dando fruto. Agora a questão é um ramo que está dando fruto. Mas Deus quer fazer mais fruto. E isso é lindo da parte de Deus também. Sabe por que eu acho isso lindo? Porque a palavra de Deus, ela fala aqui que ele olha, é a parte B do versículo 2, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Então, é lindo demais a gente ver que o Senhor, quando Ele vê algum fruto em nós, quando Ele vê algum fruto na igreja, nos discípulos, no corpo de Cristo, Ele não fala assim, está dando algum fruto, então tá bom. Não é assim que o viticultor faz. Ele olha para o ramo e ele fala assim, puxa, esse ramo podia dar muito mais fruto. Ele olha para esse ramo e ele fala assim, puxa vida, está dando algum fruto, mas podia ser um fruto muito melhor. Deus não olha para nós segundo o quanto nós estamos frutificando, no sentido se está bom ou está ruim aquela quantidade, Ele vê a capacidade. Note naquela parábola dos talentos que Ele faz assim, Ele dá 5 para um e aquele faz 10. Ele dá 2 para o outro e depois faz 4. E Ele dá 1 para o terceiro e aquele 1 não dá 2 e nem os juros aquele 1 cobrou. Ele não falou que o que tinha 5 e que produziu 10 era melhor do que o que tinha 2 e produziu 4. Porque Ele deu menos para um e mais para outro. Ele só condenou aquele que recebeu 1 e não produziu nada. Então, Deus olha para nós segundo a capacidade. Segundo a capacidade. Não importa se nós estamos frutificando. Aonde Deus investiu mais, Ele vai cobrar mais. Aonde Deus vê maior capacidade de dar fruto, Ele vai podar para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. E aí eu queria trazer para nós aqui essa dor do frutificar. É muito difícil a gente saber que nós estamos trabalhando para Deus e coisas más acontecem conosco, e coisas difíceis acontecem conosco, e coisas ruins acontecem conosco. Existe um livro do John Piper escrito assim, não desperdice o seu câncer. Ele teve câncer, ele passou pela experiência do câncer, e aí ele escreveu um livro durante a sua experiência de tratamento de um câncer. Ele colocou o nome do livro, Não Desperdice o Seu Câncer. Sabe por quê? Ali naquele livro, no pastor John Piper, ele entendeu exatamente isso. Que não importa o quanto nós estamos já fazendo para Deus, se Deus vê que a gente pode frutificar mais, Ele poda, para que dê mais fruto. Para que dê mais fruto. E eu acho isso lindo, meus queridos irmãos, apesar de difícil. Quantas histórias de missionários nós não conhecemos que sofreram imensamente? Isso para não falar dos apóstolos, isso para não falar dos discípulos. Todos martirizados pelo viés, todos mortos pelo viés do martírio, todos. E aí a gente não entende, meus irmãos, muitas vezes por que nós sofremos. Por que o sofrimento está sobre as nossas vidas? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quer fazer que a gente frutifique mais. Deus quer fazer com que nós frutifiquemos mais. E por isso Ele poda. E por isso Ele, naquela parte onde Ele vê que não tem fruto, Ele poda. E aí a gente sofre. Diferente do primeiro ramo, onde é disciplina, aqui a história é mais uma mudança de prioridades. Deus quer tratar com a raiz do pecado. Deus quer tratar com orgulho. Deus quer mudar as prioridades. Muitas vezes,
Nós já estamos vivendo uma vida que está frutificando, mas ainda o eu, ainda está muito grande. Né? O ego está muito inflado. Né? Eu só estou fazendo o que eu quero. Estou conseguindo priorizar as coisas que eu mais gosto. Estou seguindo por um caminho que eu acho bom. Você vê, o trabalho da poda ele é mais refinado. O trabalho da poda é um trabalho mais difícil, porque precisa mudar prioridades. Entra um sacrifício maior da parte do ramo. É ali onde Deus vai trabalhar ali né? no âmago, no interior, e vai fazer aquela operação mais difícil lá no nosso coração, para a gente mudar as prioridades. Em questão aí está a nossa vida. Não são mais pecados, uma vida de pecado, de derrota para o pecado, onde o pecado reina e domina. Não, a pessoa já está vivendo para Deus, mas ainda precisa ser mudada algumas prioridades. Muitas coisas ainda estão no seu controle e Deus quer fazer assim, então Ele poda. Quantos exemplos nós temos? Missionários. Domingo passado, não posso deixar de citar, né? A história da família do pastor Laudo. Que história linda. Né? Que história linda, marcada. Ele veio apresentar o neto aqui. Né? Mas você percebe, né? Como Deus trabalha, como Deus faz. É óbvio, através de muito sofrimento. Mas como a glória de Deus brilha. Como a glória de Deus brilha. E para terminar, essa parte do fruto e mais fruto, existe uma diferença muito grande quando um ramo ele está frutificando e em algum momento, em vez de frutos, aparecem flores ou folhas. Então, às vezes, você olha para um ramo e você fala assim, nossa, que ramo bonito, está cheio de flor ou de folhas? Porque sempre no lugar de um fruto, nasce flor ou folhas. Só que para uma vinha, flor e folhas não interessa nada. O que interessa é fruto. Então, quando Deus vê a gente muito bonitinho, muito estufado, muito orgulhoso, Ele não quer isso. Ele tira as folhas, Ele tira toda essa pomposidade, para que nasça fruto. Para que nasça fruto. Eu acho isso fantástico. Deus não quer que a gente ande bonitinho por aí. Ele quer simplesmente que a gente dê fruto. Ele quer simplesmente que a gente venha produzir para a glória de Deus. E eu digo para você, do fundo do meu coração, é doído, é difícil, mas que seja feita a vontade de Deus. E que a gente não pense na nossa glória, mas pense na glória de Deus. Na glória de Deus. Como está escrito no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Em que deis muito fruto. E agora eu introduzo o terceiro ponto. Muito fruto, que é esse próprio versículo que eu li. E aí, para terminar e já ir para as conclusões, nessa parte do muito fruto, é interessante que Jesus, e é o cerne, é onde eu comecei a mensagem, ele dizendo assim, olha, se vocês permanecerem em mim, né? Se vocês permanecerem em mim, o verbo permanecer, ele é citado 11 vezes nesses versículos, 11 vezes. E agora, quando a gente vai falar de muito fruto, a gente já não vai falar mais sobre o que o que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou o que o viticultor está fazendo na vinha. O que Deus está fazendo nas nossas vidas. A gente já falou bastante sobre isso, mas agora, o muito fruto é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Né? O versículo 8 diz,
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aí aparece a responsabilidade do ramo, a responsabilidade nossa de dar fruto. Porque se por um lado Deus trabalha nas nossas vidas, por outro lado a responsabilidade nossa de permanecer, é de permanecer. E aí entra o que eu falei no começo, Jesus agora para os seus discípulos, nesse momento tão difícil, nesse momento tão doloroso, nesse momento de partida, em que Ele vai se entregar, Ele fala, olha gente, esquece um pouco o que vocês estão fazendo, e pensa em ficar comigo, em permanecer comigo, em estar comigo. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, porque Jesus essa hora Ele vai trocar as prioridades. Eu achei muito curioso, e foi um vídeo muito veiculado nesses dias que se lamentou muito a morte do pastor Tim Keller. Foi veiculado um vídeo do John Piper, comentando da última conversa que ele teve com o Tim Keller. E ele comentou que nessa última conversa, fica aqui comigo. Eu sempre gostei de um hino, que cantava numa igreja, que está até hoje no meu coração, né? Fica, Senhor, já se faz tarde, né? Tens meu coração para morar, faz aqui morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Essa simplicidade do relacionamento, essa simplicidade do permanecer, essa simplicidade de simplesmente estar com Jesus. Estar com Jesus. E convenha comigo, não é essa a razão muitas vezes de nós, muitas vezes nos encontrarmos vazios do Espírito Santo? Não é muitas vezes essa a razão pela qual nós nos sentimos muitas vezes vazios? Porque ao longo dos muitos afazeres, ao longo das muitas coisas que nós vamos fazer, nós esquecemos que o principal é a presença do nosso Salvador. É a presença do nosso Senhor. O que Ele está dizendo aqui para os discípulos, olhem, tudo que vocês vão fazer, faz comigo, porque sem mim nada vocês podem fazer. No trabalho, fique comigo. Nutre um relacionamento comigo no trabalho, servindo ao Senhor de todo o seu coração, não trabalhando para homens, mas para o Senhor. Na família, em casa, cuida da sua família como fosse a minha igreja, como fosse para mim. Cuida da esposa, a esposa cuida do marido. Usa a analogia do matrimônio, a união com Cristo. Aliás, a nossa união com Cristo tem vários exemplos, né? Tem várias situações onde a Bíblia vai tratar dessa nossa união com Cristo, usa vários, o matrimônio, a aliança, o pacto. Todas essas figuras de como nós nos unimos a Jesus. E eu acho, meus queridos e amados irmãos, na verdade eu tenho certeza que essa é a nossa maior necessidade. É a nossa maior necessidade. A nossa união com Cristo. A nossa união, posso chamar talvez de misteriosa com Cristo. Essa união que ninguém pode explicar, ninguém que não vive ela. Alguém que não vive essa união não pode explicar. A gente não consegue exprimir. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é muito maior do que qualquer outro relacionamento. A gente pode tentar explicar essa nossa união com Cristo através de um matrimônio, como um marido se relaciona com a esposa com o marido. A gente pode tentar explicar dessa maneira, mas o nosso relacionamento com Cristo é muito maior, é muito mais intenso. Essa troca entre o ramo e o tronco, a seiva e o fruto, essa troca intensa, quem pode dizer o que acontece ali dentro? Isso é muito forte. Isso é muito intenso. E essa nossa comunhão, essa nossa união com Cristo, misteriosa, mística, que a gente talvez não consiga exprimir, não consiga dizer, por ser vital. É o que o texto está falando, é vital.
Senão não tem vida. Senão não tem vida. E aqui, terminando, meus queridos, e falando para mim também, o mundo não pode produzir frutos. Nós não conseguimos fazer nada que vale a pena do ponto de vista divino, que vale a pena do ponto de vista real. No mundo. Essa nossa união com Cristo, ela se desfaz no mundo, porque o mundo está cheio de sujeira, o mundo está cheio de conluios, o mundo está cheio de inveja no coração, o mundo, tudo isso que a gente chama de mundo, esse conjunto de valores que promovem o pecado, pessoas que se dedicam de todo o coração para promover o pecado, ele não pode produzir fruto nenhum. E muitas vezes a gente, como igreja, está vendo uma pessoa que é boazinha e que é muito bonita e fala assim: nossa, é tão boazinha, só falta ser crente, né? Nossa, essa pessoa é tão boazinha, só falta ser crente. Né? O fato é que no mundo, o mundo não produz fruto para Deus. O mundo, aliás, não produz fruto nenhum. E nesse nosso relacionamento com Jesus também, a gente tem que entender o processo da erradicação do pecado, do tratamento correto com o pecado. Muitas vezes a gente sabe como é que a gente trata o pecado? A gente trata o pecado assim: ah não, eu preciso sair devagarzinho, porque senão eu vou sentir abstinência. Ah não, eu preciso fazer uma mudança devagarzinho. Pois é, mas o relacionamento com Cristo está sendo embotado. E eu acho que isso é uma das maiores perguntas que a gente tem que fazer para nós essa noite. Como é que está a nossa relação com o Espírito Santo? Talvez você tenha começado a ouvir essa palavra. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo está com o coração triste. Comigo, com você. Nós chegamos aqui talvez da correria, fizemos tantas coisas. E a gente às vezes quer fazer mais coisas. Mas o Espírito Santo está triste. E de que vale? Porque o nosso pecado entristece o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo da promessa com o qual nós fomos selados para o dia da nossa redenção. E eu vou dizer mais. Nesse nosso relacionamento com Jesus, o sofrimento, muitas vezes não é compreendido. E aí, vamos falar a verdade, é tão difícil a gente adorar a Deus quando está doído. É tão difícil quando a gente está sofrendo e nós estamos sofrendo uma injustiça, sofrendo uma perseguição, ou sofrendo um processo difícil de doença, ou problema na família, e aquele gigante não vai embora, e a gente não consegue entender. E aí, usando as palavras do John Piper, não desperdice o seu câncer. Não vamos desperdiçar os nossos cânceres, não vamos desperdiçar o nosso sofrimento. O nosso sofrimento é usado por Deus para a gente gerar mais fruto. Poxa, essa palavra é dura demais, ela é dura, meu irmão, minha irmã, mas lembra que Deus vai gerar um fruto. Você não está vendo o fruto agora, mas ele vai aparecer amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele que sai chorando, lançando a sua semente, voltará feliz com os seus feixes. É claro que agora está doendo, é claro que agora está difícil, mas coloca o seu joelho no chão, vamos colocar os nossos joelhos no chão e vamos dizer: Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo, eu estou sofrendo demais, mas seja feita a sua vontade e glórias ao teu nome, e ser glorificado na minha vida. Torna o meu sofrimento em testemunho,
Torna o meu sofrimento em testemunho. Que oração maravilhosa que nós precisamos fazer. E por fim, e aí eu já vou passar para a equipe do louvor aqui que vai conduzir a gente em adoração. Nessa nossa relação íntima com Cristo, nós temos um dever, nós temos uma responsabilidade como crentes. Nós temos que permanecer. Nós temos que permanecer. E nós temos que permanecer. E essa é uma grande responsabilidade que nos foi dada. Permanecer. Sabe, Deus faz muitas coisas na nossa vida. Deus, lá no céu está tudo certo. Deus já cumpriu tudo. E Deus já quer derramar a bênção dele sobre as nossas vidas. No céu está tudo certo. Na eternidade Deus já planejou todas as coisas, está tudo no plano divino, os decretos de Deus estão firmados. A única coisa que pode falhar aí é a nossa responsabilidade. Nós queremos, nós estamos correndo atrás para permanecer, nós estamos correndo atrás de um relacionamento íntimo e bom com o Espírito Santo da verdade. Nós estamos nutrindo um relacionamento saudável com o Espírito Santo. E é óbvio que isso reflete nos nossos irmãos, reflete na comunhão na igreja, reflete na comunhão com o mundo. Comunhão não, mas no relacionamento com as pessoas do mundo. Estamos nutrindo um relacionamento saudável com a pessoa mais importante do universo. E aí, é assim que Deus vai produzir frutos nas nossas vidas. Se nós entendermos que nós temos que correr atrás de deixar o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, de deixar o nosso relacionamento com Deus tinindo, de deixar o nosso relacionamento com Deus fluir, e da gente priorizar e dar a maior importância da nossa vida para esse relacionamento. E que eu digo de todo o meu coração, é muito maior do que qualquer outro relacionamento. É muito mais profundo do que qualquer outro relacionamento. Chega até a ser inexplicável. De tão forte, de tão infinito que é. E é nesse universo que a gente tem que viajar. É nesse mar que a gente tem que navegar. É na profundidade desse relacionamento que a gente vai dar muito fruto. A gente vai dar muito fruto. Amém. Amém. Seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. O hino que nós vamos louvar agora tem tudo a ver com isso. Tudo que Ele dá, tudo que Ele faz, é porque Ele quer que você faça para Ele. Não é para nosso orgulho, para nossa vaidade. A letra dessa música é maravilhosa. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém. Toda esplenda, majestade ao Senhor, o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder.
alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda a redenção e todo o poder. Cante bem gostoso. Ao Senhor Jesus, adoração, e o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor Jesus, adoração. Levante as mãos. E o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor, bem suave. Ao Senhor Jesus, adoração. E o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Por isso que a gente pode dizer: queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Do início, grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno, pois só tu és um Deus eterno, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno, só tu és um Deus eterno, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus. Glórias a ti. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está sendo um momento muito especial. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Miriam. Obrigado, Reinaldo. Para nós é um momento especial. Essa sua palavra foi maçã de ouro em salva de prata. Porque uma das coisas que o Senhor está esperando do seu povo neste exato momento é isso. O que você está fazendo para trazer mais vidas para Jesus? Vou te fazer uma perguntinha, a mesma pergunta que Deus fez a Abraão. Eu vou te mandar para um lugar que você não sabe. Vou te levar para uma terra totalmente diferente. Vai, porque eu quero que você seja bênção aonde eu te coloco. Põe a mão no seu coração e diga isso. Eu quero ser bênção aonde Deus me coloca. Deus está abrindo uma porta de emprego para mim, que vai me dar condição de servir a Ele muito mais. E hoje eu ouvi do dono da empresa: você aqui vai ser uma bênção. Ele é um cristão, mas ele não está igrejado em lugar nenhum. Deus está me levando lá e eu tenho certeza que Ele vai estar logo, logo aqui de volta. Por quê? Isso que o meu querido irmão trouxe hoje é a verdade. Deus mandou que a gente dê fruto, mas que o nosso fruto permaneça, para que Ele se alegre na permanência do nosso fruto. E nesta noite nós vamos levantar um clamor especial para uma família, de uma amiga minha, uma irmã em Cristo, e que está passando por um problema muito sério com a mãe, com os irmãos. A mãe dela está senil, está dando um pouco de trabalho, e a cruz está sendo carregada por uma pessoa só, ela. E nós vamos orar nesta noite, para que o Senhor alivie este fardo, e que Deus abra as portas e toque no coração dos irmãos dela, para que eles dividam esta luta que ela está vivendo. Irmã Lília, e se você tem algum pedido para fazer nesta noite, este é o momento que o Senhor reservou para esta situação. Eu não vou pedir, eu já estou agradecendo pela minha vitória. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Há o tempo que a gente pede, mas o tempo de gratidão às vezes é desse tamanho. Vamos aumentar o tempo da nossa gratidão.
Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, não é? Vamos sorrir mais, vamos alegrar mais onde nós estivermos, vamos ter um pouquinho mais de brilho, para poder atingir outras pessoas, para as pessoas poderem dizer: o que esse cara tem, o que essa pessoa tem de diferente? É o brilho da graça de Deus, que está em mim, e pode estar em você. Se tu uma bênção. Você pode responder isso? Eu quero ser bênção. Erga sua mão, fique de pé agora, em nome de Jesus. Mesmo na sua casa, se você estiver cansado, ou estiver com problema, ajoelhe-se, mas erga suas mãos, num sinal de reverência, de reconhecimento, da presença do Espírito Santo na sua vida, e começa a agradecer pelas bênçãos, que o Espírito de Deus está derramando sobre você, sobre a tua família agora, e a unção que está em nós, é a unção que Deus quer que você receba agora, em nome de Jesus. Por isso nós oramos, ó Deus amado, para a nossa irmã Lilian Proença, que está passando por esta luta, por esta dificuldade, mas nós cremos na unção do Teu Espírito, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, e o Senhor pode mudar a situação desta família, que neste domingo, quando eles estiverem se reunindo, o Senhor interfira com o Teu poder e com a Tua graça, e derrame amor nos corações daqueles outros irmãos da Tua serva, para que eles reconheçam a necessidade de dividir essa responsabilidade. Assim sendo, ó Deus, eu já Te agradeço pela minha vitória, eu já Te agradeço pela nova porta que estás abrindo, eu Te agradeço, ó Deus, pelo novo lugar que estarei Te servindo, através do meu testemunho. Eu Te louvo, ó Deus, por esta igreja, Te louvo, ó Deus, por esse ministério, pelas vidas que têm sido usadas neste local, porque o Senhor tem estado conosco, e os grandes feitos, muitas vezes nós não falamos, mas a Tua palavra diz, que nós temos que ser testemunhas vivas, daquilo que recebemos, e daquilo que temos sido atendidos. Por isso nós Te agradecemos, porque Tu és um Deus que tem ouvidos e ouve, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, e tem um coração que nos ama. Por isso nós Te engrandecemos nesta noite. Abençoa a vida do pastor Samuel, a sua família, ó Deus, a todos os pastores desta igreja, a todos aqueles que servem aqui com alegria, e dá-nos uma semana de vitórias, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Domingo estaremos aqui às 10h30, e queremos a Tua proteção, ó Pai, que seja um mover especial, como foi no domingo passado. A cada dia, a cada instante, renova a Tua presença entre nós, ó Senhor. Se Tu não estiveres aqui, nada disso teria valor, mas nós sabemos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, com certeza Tu estás presente. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por esta reunião, e cuida de nós, e ajuda-nos a ser cada dia mais fiéis ao nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe cada um, amém. Aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor, porque Deus se alegra em nós. E uma coisa que você tem que guardar nesta noite: Deus tem prazer na minha vitória. Guarde isso. Ele dá luta? Dá, claro que dá, para provar a tua dependência, para mostrar para você que, olha, tem que olhar para cima e crer que a vitória está vindo. Uma semana de vitória. No domingo estaremos aqui para engrandecer juntos no culto da família às 10h30. Convide alguém, traga alguém. Se você tem um vizinho, um parente, um conhecido que está precisando de alguma coisa, fala: vai na minha igreja, lá está caindo fogo, e o fogo é você, amém? Um grande abraço, Deus abençoe, até domingo, em nome de Jesus. Obrigado, Mateus, pela ajuda, obrigado, Alexandre, pela ajuda, meu querido Tiago, Reinaldo, Emília e todos que estiveram aqui com a gente. Grande abraço, fiquem na paz.